Pessoal chegando aqui, bem-vindo. Paulo Coura. Olha aí, o nosso palestrante está chegando aqui também. Opa, Pastor Saulo Porto. Shalom, queridão. Seja bem-vindo. Até agora, Luiz Aires, Eduardo Ferreira. Olha aí, pastor Valdinei Kézia entrando aqui também. Opa, Aleandro Sassi, meu amigo também, Cleverson também. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos animados com esse tempo aqui. Nós estamos extremamente animados com esse tempo que nós teremos aqui na nossa abrir os microfones e falando. Podem se apresentando, pessoal, enquanto o nosso pastor Saulo está se abancando, enquanto o restante do pessoal vai chegando, vai entrando aí, vocês fiquem à vontade, vocês estão em casa, né? Olha, nós temos gente de Naviraí, que é o Paulo Coura, temos gente também... Qual que é a sua cidade, Luiz? É do lado de Campo Mourão aí? Iretama. Conta para nós aí, Luiz, a sua cidade. Iretama. Iretama. Isso. Olha, Iretama. Perto de Campo Mourão aqui. Pertinho aí do ladinho de Campo Mourão. O Luiz é um amigo que tem sempre acompanhado as nossas transmissões aí. E hoje está aqui no nosso momento aqui. Pastor Eduardo Ferreira, pastor Dudu, lá de Matinhos, estivemos juntos final de semana, um tempo abençoado. Está chegando aí, Cleverson também está escondidinho. Vamos dando um tempinho aí, o pessoal está chegando. Pastor Valdinei, seja bem-vindo, queridão. Kézia, Valdinei, pastora Kézia, aqui da segunda IPR, sejam bem-vindos nesse nosso tempo aí. O pessoal tá chegando aos pouquinhos para o nosso tempo aí, ó. Só vamos escutando aí uma... Olha quem chegou aqui, minha mamãe, pastora Ivone, ó. Um beijão, mamãe, chegando aí, seja bem-vinda. Quanta gente... Meu pai... Meu pai, ela pegou ela no susto. Vai, tem essas da internet aí, né? Já estamos aí online, estamos aguardando mais um pouquinho aí, pessoal. Hoje a gente está conosco aí o pastor Saulo Porto, fez até a barba para entrar com a gente aí, fez o cabelo, olha aí, pastor Saulo. Não dá para pôr. Glória a Deus. Tá entrando aí, pastor. Hã? Que é? Vai desligar o vídeo? Olha aí, ó, tem gente com feijão aí, né? Tem gente com feijão no fogo aí, ó. Desligado, né? Então tá desligado já, ó. Ô, dona Ivone, deixa eu desativar o som lá, senão vai ficar vergonha alheia aqui para nós. Olha só que espetáculo. Maravilha. O pastor Valdomiro disse que não sabia se conseguia entrar por causa da internet, mas está aí com a gente também. Está chegando mais alguém por aqui. Puxa vida, que alegria poder receber essa turma toda aí. Vamos estar junto aqui com o pastor Saulo. Pastor Saulo, que horas são aí em Portugal, pastor Saulo? Conta para nós aí. São 2h03 da manhã, na madruga, gente. Olha aí o que um missionário... Depois dizem que vida de missionário é fácil, né? São 2h04 agora da manhã em Portugal e o pastor tá aí, né? Ele aceitou o desafio de estar compartilhando com a gente aí. E aleluia, glória a Deus por isso. Está aí, ó, entrando o pessoal todo aí. Pastora Ellen, quem mais? Nossa, está entrando tanta gente aqui. Tem uns aqui que não mostraram. Aqui, Guilherme, pastor Guilherme também, é isso que eu estou vendo ali? Maravilha, pastor Guilherme. A pastora Márcia entrou ali também, pastor Oséias, tem até um gato. Eu pensei que o único gato aqui era eu, mas botaram um outro gato para competir ali. Puxa vida, a concorrência agora ficou meio desleal, né? Tá ali entrando
pastor Silvano, pastor Aquila, é isso que eu estou vendo? Irmãos, hoje eu estou com as minhas vistas meio estranhas aqui. Maravilha, então. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, nós vamos fazer uma oração aqui, colocando diante de Deus esse momento especial que a gente tem e que a gente está entrando aqui. Eu vou pedir, pastor Valdinei, que faça essa oração para nós. Ele que é um convidado especial, aceitou o nosso convite, está aqui com a gente também. Pastor Valdinei, faça essa oração aí e nos abençoe para esse tempo, abençoe a vida do pastor Saulo aí. É uma honra contar com a presença de gente tão ilustre aqui. Paz a todos e obrigado, pastor Elian, pelo privilégio. É uma honra para nós estar com vocês esse tempo precioso. Amém. A honra é nossa. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e sempre nos reserva tempos preciosos com os nossos amigos. E o Senhor, ó Pai, sempre tem algo melhor a nos oferecer, muito além do que nós pensamos, ó Deus. Sim, Pai. Eu quero te louvar por esta noite tão preciosa e pedir, ó Deus, que nós estejamos atentos a tudo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer ensinar, ó Pai amado, de nós. Estejamos atentos aos teus cuidados, ó Pai amado, que irá ministrar a cada um de nós. Que o pastor Saulo seja, ó Pai amado, conduzido pelo teu Espírito Santo, conforme a tua vontade. Que seja uma noite extraordinária para cada um de nós. Nós te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Já temos aí uma tela cheia praticamente de pessoas tão ilustres. Eu dou as boas-vindas aí aos pastores e pastoras do PASSU que estão com a gente, aos pastores convidados também que estão com a gente aí. É uma honra ter vocês. Está conosco o pastor Saulo Porto. Nós não vamos perder tempo. Como eu disse, são 2h da manhã lá em Portugal e mesmo assim ele encarou o desafio de estar conosco. Pastor Saulo é um amigo do coração que a gente tem já feito algumas jornadas juntos, inclusive na África, tivemos juntos, foi extraordinário, e ele já esteve conosco aqui também. É um homem de Deus que Deus tem usado para treinar missionários, tem usado também como missionário e tem estado agora num tempo também em outros desafios também. Ele é psicólogo também, está fazendo mestrado, pós-graduação, está uma coisa arada toda aí, mas glória a Deus por isso. Esse é o nosso Saulo Porto. E ele é missionário MME, ele é treinador da Jocum também, e a palavra é contigo, querido. Aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração nessa próxima 1h aí é contigo. Amém. Então, boa noite, a paz para todos. É uma alegria poder participar junto com vocês, né? É uma honra, na verdade, rever alguns amigos que já conheço, né? O próprio Wilson, a esposa, o irmão Silvano, a Carmen, o pastor Valdomiro. Também tem o pastor de Matinhos, que ainda não apareceu ali, o pastor Vicente, só está a esposa dele. Enfim, e outros é um prazer também conhecê-los, né? E antes de começar, eu gostaria de solicitar autorização ao pastor Elian para poder compartilhar a tela, tá certo? E hoje eu gosto de dizer que eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de missionário, disfarçado de professor, não é? E já estou em missões há aproximadamente 21 anos, que sou missionário de tempo integral, e a minha grande paixão é justamente o trabalho de multiplicação de obreiros, multiplicação de missionários, multiplicação de treinamento mesmo de pessoas para servir a Deus, né? E uma das coisas que para mim foi muito forte foi justamente na minha primeira vez que eu morei na África, há um tempo atrás, ainda não era com a MME, mas eu passei um tempo ali em Moçambique e eu tive uma experiência com Deus que foi muito interessante, que Deus falou assim no meu coração. Ele disse: Saulo, você nunca vai ver Jesus Cristo dizendo que os recursos são poucos. Você nunca vai ver Jesus Cristo dizendo que as oportunidades são poucas.
A única coisa pouca que Jesus Cristo diz é que os obreiros são poucos. Ele diz, os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Né? E isso é tão interessante, aquilo me confrontou tanto, porque ele estava levando aquela palavra para os discípulos. Né? Ele mostra a seara e diz, olha, está vendo a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então vocês orem, roguem, peçam ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. E aquilo para mim foi tão forte, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida para multiplicar obreiros para a seara. Não é multiplicar obreiros para a igreja, é multiplicar obreiros para a seara. A igreja está lotada de obreiros. A seara é onde os campos estão brancos. Não é? Muitas vezes nós olhamos para o contexto de igreja e a gente encontra tantas pessoas com tantas oportunidades, não é? E uma das coisas que para mim também me deixava assim pensando era justamente o fato de por que as pessoas querem tanto servir a Deus no púlpito? Não é? 90% das pessoas querem servir a Deus no púlpito. Só que apenas 10% do trabalho do reino é feito no púlpito. A grande parte do trabalho no reino não vai acontecer no púlpito, vai acontecer fora do púlpito. E aí, uma vez eu fiquei pensando, eu estava lendo um livro de missões do Oswald Smith, não é, que é galera lá dos anos 90, a gente costumava muito ler esse autor, e um dos livros dele era O Clamor do Mundo. Eu tenho certeza que vocês entraram nesse livro. E ele dá um exemplo de seguinte, se vocês verem uma pessoa levando um tronco de uma árvore, e de um lado tem 9 pessoas e do outro tem uma pessoa, em que lado desse tronco você vai ajudar? Do lado que tem 9 ou do lado que tem 1? Não é? E essas são as coisas que me confrontaram ao longo da minha vida e que me tornaram um professor da palavra. Eu me sinto como se eu fosse um chefe de cozinha teológico, em que eu tenho aqui os meus ingredientes e vou alimentando os meus alunos de acordo com a fome que eles têm. Não é? Eu sei que nada que eu fale aqui realmente vai fazer impacto na sua vida. O que vai fazer impacto na sua vida é aquilo que o Espírito de Deus vai falar aí no seu coração. Enquanto eu estou aqui falando, o próprio Espírito de Deus vai estar falando aí também no seu coração. E sou um professor de missões, sou um professor, trabalho, tento multiplicar obreiros para a seara do Senhor. E atualmente vivo aqui em Portugal, não é? Onde eu posso ter muito mais mobilidade, principalmente no trabalho com a missão Mãos Estendidas, mas também trabalho com a multiplicação e treinamento de missionários. Não é? Então, em tempos fora de pandemia, eu costumo viajar muito, eu ensino muito em vários lugares do mundo, mas eu costumo dizer que eu tenho o melhor patrão que eu poderia ter. Né? E as pessoas dizem, mas você ganha bem? Eu disse, você não tem como pagar o meu salário. Então, deixa que o mestre pague. Eu me resolvo com o patrão. Porque as pessoas não têm como pagar aquilo que a gente faz quando o produto do nosso trabalho é um produto eterno. Não é verdade? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que para mim está muito forte no meu coração. Também está muito dentro daquilo que eu trabalho, não é? Que é o próprio tema de cosmovisão bíblica, mas eu não vou falar necessariamente sobre cosmovisão bíblica, eu vou falar um pouco a respeito dos sistemas de crenças e como que nós podemos confrontar esse sistema de crença. Então, eu já pedi autorização aqui ao pastor Elian, vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho para que vocês possam acompanhar. E, por favor, a hora que alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, sinta-se à vontade. Olha o Josias, rapaz, quanto tempo! Mas, enfim, foi meu aluno na Jocum também. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês. A hora que você quiser fazer algum comentário ou quiser participar de alguma forma, por favor, participa, tá bem? Não tem problema não.
eu costumo dizer que não existe pergunta idiota, né? Na verdade, não se ofenda, mas existe idiota que não faz pergunta. Então, somos muito bem... todas as perguntas são muito bem-vindas, tá? Se eu souber responder, amém. Se não souber, com certeza, alguns outros irmãos vão poder contribuir. Então, nós vamos começar sobre esse tema, que é justamente confrontando o nosso sistema de crenças, tá? E que faltou C. Deixa eu ajustar aqui. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão acompanhando direitinho? Tá ok? Ok. Tá, então, nós vamos começar lendo justamente essa referência, que é uma referência muito comum, não é uma coisa nova, mas que é interessante para a gente começar aquilo que eu entendo que é o que Deus quer trazer para nós. Então, Gênesis 3, versículo 4 até o 6, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, do fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, né? E aqui eu já vou começar chamando a atenção para esse verbo ver, tá? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. A primeira pergunta que eu quero fazer para nós é justamente: Deus, ele é a favor ou é contra o entendimento? Deus estava privando aquelas pessoas, no caso Adão e Eva, de entendimento? Por que será que a partir daquela mentira, da tentação da serpente para com Eva, Eva começa a ver que a árvore era desejável para dar entendimento? O que vocês pensam a respeito do entendimento que aquelas pessoas tinham naquela época em relação ao próprio entendimento? Eu não sei se ficou confuso a pergunta, mas me digam que relação vocês veem da árvore com Adão e Eva. Por favor, falem rapidinho, para a gente ganhar tempo. Semana que vem, terça-feira, vou deixar registrado aqui, a gente vai fazer uma provinha no momento da nossa reunião. Estudem. Tem alguém falando? Coisas que a gente tem certeza que vai cair esse ano. Então vamos estudar um Curitiba. Vamos fazer a nossa chamada aí, tradicional, começando com a Alice. Presente, professor. 1x0 hoje, hein? Opa, aí sim. Camila. Que é isso, pastor Elian? Está tendo outra reunião paralela? Não sei o que está acontecendo. Acho que você teria que tirar da tela para eu poder ver se entrou alguém que não é convidado aqui. Ok. Deixa eu ver. Olha, a princípio não tem nada. Acho que foi só uma interferência aqui. Talvez foi só alguém que estava com algum microfone ativado. Sim. Mas tudo bem. O importante é a gente... Eu vou até aproveitar para refazer minha pergunta. Você acredita que Deus é a favor do entendimento ou não? E por que ele proibiu aquelas pessoas de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não existe resposta certa ou errada. Eu só quero ouvir vocês. Eu acredito. Pois não. Aqui eu posso acreditar. Eu acredito que, no caso do entendimento, especificamente, vendo de uma perspectiva teológica, seria o conhecimento no sentido de ele entrar dentro desse campo da maldade, do mal. Mas não conhecimento do bem, necessariamente, porque esse já tinha, né? Ok. Obrigado, pastor. Ok, muito bom. O que mais? O que vocês acham? Outra pessoa.
Eu sei que todos vocês têm uma resposta. Não façam essas carinhas, não, que eu sei. Vocês estão encabulados para responder. Tá vendo? Olha, aluno é tudo igual, pastor Elian. Não importa se é aqui, na África, na Rússia. Vocês todos fazem essa cara. Mas comigo eu gosto muito de perguntar, tá certo? O pastor respondeu bem. Agora eu quero outras perspectivas. Senão eu vou chamar pelo nome. Vou pegar aqui a chamada. Pastor Wilson. Gostei. Né? O que é que você acha, pastor Wilson? Você acha que Deus queria proibir o homem de conhecer o bem e o mal? Olha, no meu ponto de vista, Deus sempre desejou que o homem pudesse ter conhecimento e pudesse explorar a sua criatividade. Tanto é que ele, dentro do jardim, ele tem muitas atividades. Mas dentro da questão do mal, eu acredito que havia um privar. Deus não tinha esse interesse para que o jardim pudesse continuar, como é que eu posso falar? Estivesse debaixo do propósito. Eu sei. Eu estou tentando resumir aqui porque eu falo demais, né? Então... Tá ótimo, pastor Wilson. Obrigado. Ok, já tenho aí duas respostas. Eu vou sugerir eu tomei um susto agora porque eu vi o pastor Elias falando. Apareceu aqui a foto, eu disse, pastor Elias está falando. Mas é o pastor Elias. Enfim. Mas quando a gente pensa a respeito do conhecimento do bem e do mal, não é? E Deus colocou aquela árvore, não é porque Deus tinha intenção alguma que o homem fosse, ou o ser humano fosse alguém ignorante. O que Deus coloca ali, na hora que ele proíbe o ser humano de conhecer o bem e o mal através do fruto da árvore, isso significa que, ao invés dele buscar conhecer o bem e o mal por si só, ele poderia ir para Deus e conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal aqui não significa experimentar o mal, significa ter a capacidade de avaliar o que é certo ou errado. É ter a habilidade de discernir. Quando Deus coloca aquela árvore ali no jardim, ele está dizendo, quando você tiver que julgar e discernir as coisas, não vá pela autossuficiência. Venha para mim. Venha para mim. Porque a hora que você tiver alguma dúvida, alguma questão, alimente-se de mim. Eu quero ser a fonte do seu conhecimento. Então, não é um Deus que valoriza a ignorância, mas um Deus que proíbe o homem de buscar, de ir para aquela fonte de conhecimento, porque Deus queria ser a própria fonte de conhecimento do homem, do que é o certo, o errado, o bem e o mal. Na hora que o homem decide rejeitar o conhecimento de Deus para buscar com o próprio esforço, com a própria escolha, conhecer o bem e o mal, a partir dali, ele quebra, ele rompe uma relação de dependência de Deus e ele passa a buscar por si só esse entendimento e esse conhecimento. E aí nós temos, ao longo de toda a história, a bagunça que tem sido o homem tentando definir a vida sozinho, separadamente de Deus. Isso está muito relacionado com o que nós vamos falar hoje. Agora eu vou voltar aqui para a nossa tela para a gente poder vir para cá. Quando você vai, por exemplo, para Romanos, capítulo 14, versículo 23, na parte C, aqui também tem uma definição interessante a respeito de pecado. Tá? Diz assim, e tudo o que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Olha só que interessante. O pecado, ele não é necessariamente uma ação externa. Ele pode se manifestar através de ações externas. Mas
a origem do pecado ele está mais interiormente posicionado, está mesmo no coração, em você fazer uma coisa pela fé ou não. E fé aqui significa depender de Deus, não significa uma força, um pensamento positivo. Tem uma frase do Bonhoeffer que eu achei bem interessante e vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim: o que Deus deu ao homem para ser, o homem agora deseja ser por si só. Né? Aquilo que era presente de Deus para o homem agora decidiu ignorar e passou a buscar as coisas sozinhos. Tá? Então, a primeira parte do nosso estudo vai ser justamente como que funciona essa mentira de que a gente tem que se tornar alguém. Né? Seu pai. Então, a mentira desde o Éden, certo? É que nós humanos não podemos viver apenas, simplesmente, do que Deus dá, em união com Deus. Isso não é suficiente. A mentira é como se estivesse dizendo para nós que está faltando alguma coisa. Então, quando uma pessoa ela acredita nessas mentiras da serpente, essa crença ela rompe e adultera o nosso sistema de crenças que seria baseado na realidade e cria um vácuo no nosso coração. Por quê? Separa-se de Deus. Nós criamos um novo sistema de crenças separado da revelação divina e da realidade. E passamos a viver a partir daí. Então surge uma alteração no nosso entendimento e que nos coloca naquilo que nós chamamos de ciclo cognitivo vicioso. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aí. Todo ser humano que passa pela experiência de viver aqui na Terra, toda pessoa, certo? Ela se depara imediatamente com o pecado e com a mentira. E com as mentiras. Até o próprio Jesus, ele se depara com o pecado das pessoas, ele morreu pelo pecado das pessoas e ele se depara com a mentira que rege o sistema do mundo. Tá? Então, quando você observa aquele episódio de Adão e Eva, e o que Eva poderia ter feito? Eva poderia ter voltado para Deus e simplesmente ter falado: Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de encontrar um animal muito esquisito no jardim e ele disse que você estava mentindo. Que realmente a gente não ia morrer coisa nenhuma, que pelo contrário, você está escondendo de nós que se a gente comer, a gente vai se tornar semelhante a você, a gente vai ser como você. Você acha que Deus iria ficar ofendido com isso? De forma alguma. Deus teria a oportunidade de esclarecer para Eva o pensamento e a questão que ela estava levando. O problema de Eva não foi necessariamente o fato dela ter comido, mas foi o fato dela ter presumido, acreditado no coração que aquilo que a serpente falava sobre o Criador era verdade. E ele não deu para Deus oportunidade para que Deus mostrasse para ela quem ele realmente era. Ela não deu oportunidade de revelação a Deus. Então, o pecado ele se torna extremamente nocivo porque ele bloqueia a nossa revelação de Deus. As mentiras, elas não têm poder por si só. Nós escutamos muitas mentiras ao longo da vida, mas nem todas as mentiras elas nos aprisionam. As mentiras que nos aprisionam são as mentiras que nós acreditamos. E quando a gente coloca a palavra acreditar, essa palavra acreditar significa atribuir crédito. Então, nós é que decidimos quais as informações que a gente recebe, nós vamos colocar crédito ou não. Quando eu coloco crédito numa mentira, quando eu acredito em alguma mentira, então eu estou dando autoridade para aquela mentira fazer parte do meu sistema de crença.
E toda a nossa batalha no relacionamento com Deus, no relacionamento com a vida, é uma luta da verdade contra a mentira. Deus não está... A batalha espiritual, irmãos, não é uma batalha por poder. Porque Deus tem infinitamente muito mais poder do que o diabo. Deus poderia tirar o diabo como quem tira um grão de areia. A questão não é poder. A questão dessa guerra que a gente enfrenta é uma guerra por influência. É por influência. É qual dos dois tem mais influência no coração humano, se Deus ou se o adversário. E como que o diabo faz para exercer a sua influência no coração humano? Ele mente. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. E como que Deus faz para exercer influência no coração humano? Deus se revela. Então nós temos, no fundo, nós temos aí um processo entre a revelação versus as mentiras. Mas o fato de nós termos a revelação ao nosso dispor não nos obriga necessariamente a acreditar. Teve pessoas que andou com Jesus, que Jesus falou com elas, que Deus trouxe revelações e experimentaram cura e o poder de Deus, e mesmo assim foram para um lado e Jesus foram para o outro. Por quê? Porque mesmo assim, por maior que seja a revelação, eu ainda vou decidir quem que eu vou dar autoridade no meu coração, para quem eu vou direcionar os meus passos, quem que eu vou dar influência. Né? Então, quando você, por exemplo, encontra uma pessoa que entra na sua igreja, aquela pessoa carrega na cabeça dela uma batalha. Todos nós estamos debaixo de batalha. Essa batalha é uma batalha por entendimento. É uma batalha das mentiras contra a revelação. Tá? Uma pessoa, quando ela aceita Jesus e entra na igreja, o seu entendimento ela não muda. Parcialmente muda. Nós começamos a entrar um raio de luz ali no nosso entendimento, nós passamos a ser iluminados. Mas eu não sei se você percebe, mas muita coisa a gente pensa tal qual era antes. E nós ainda não conseguimos mudar de ideia. Por quê? Porque a mudança de entendimento, de pensamento, não é uma mudança automática, é uma mudança processual, leva tempo. Leva muito tempo. Às vezes leva muito mais tempo do que nós estamos dispostos a investir nas pessoas que a gente pastoreia. Não é? Então, pensa um pouquinho nisso, que Deus tem nos colocado para acompanhar essas pessoas e o amor vai justamente nos colocar para caminhar no passo do outro. Não é estar gritando, corra e vamos rápido, mas é o amor vai me fazer andar devagar com quem anda devagar e andar rápido com quem anda rápido. Está entendendo? Eu não posso andar devagar com quem corre e nem posso colocar para correr quem anda devagar, porque isso não é amoroso. Então, Deus, pensa, Deus nos ama e Ele espera 1000 anos como se fosse um dia. Deus não tem pressa de nos converter, porque Ele sabe que o processo vale mais do que o produto. Ele sabe que o processo revela muito mais de Deus, revela muito mais do seu caráter, do que apenas produzir em nós coisas automáticas que revelariam apenas o seu poder e quão poderoso Ele é. Só que, se nós conhecêssemos apenas um Deus poderoso, nós continuaríamos com medo dele. Nós precisamos ter uma revelação maior do que o seu poder. E qual é a revelação maior do que o seu poder? É a revelação do seu caráter. Porque o caráter de Deus é a única coisa que freia o seu poder. O poder de Deus não é uma força autônoma, é governado pelo seu caráter. E no centro do seu caráter está o seu amor. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que entender que Deus tem muito poder, mas todo o seu poder é freado, conduzido, governado pelo seu amor. Então, não adianta eu me relacionar com Deus sem entender essa diferença. É por isso que, muitas vezes, nós pedimos a Deus muitas coisas que não recebemos. Por quê? Porque contamos mais com o seu poder do que com o seu amor.
E o amor de Deus é aquilo que não busca o próprio interesse, é aquilo que não se envaidece, é aquilo que tudo sofre, é aquilo que tudo espera. Quando eu me aproximo de Deus e passo a ter essa revelação de Deus, então esse entendimento, pouco a pouco, vai tirando o vício pelo poder e vai me apaixonando pelo amor de Deus. Vai me tirando do vício de querer controlar e vai me colocando no vício de vivenciar com Deus. Independente das profundidades das lutas, eu estou com Deus. A sua presença vale mais do que o seu poder. E tudo isso está no centro do nosso relacionamento com Deus. E é por isso que Satanás, a Bíblia diz, ele mente desde o princípio. Porque na hora que ele mente, nós todos os dias ouvimos muitas mentiras do diabo. Ele mente, ele não cansa de mentir, não é? Mas nem todas as mentiras nos pegam. Algumas nos pegam. E essas mentiras que nos pegam são as mentiras que nos pegam porque nós acreditamos. Entendeu? Às vezes é um sentimento de autopiedade, um sentimento de solidão, um sentimento de abandono, uma vontade de se comparar com o outro, uma vontade, uma inveja, um sentimento de inferioridade. Todas essas coisas é o que Satanás oferece. O pecado, ele não é criativo. Satanás vai nos tentar do mesmo jeito que ele tentava as pessoas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, até o Éden. Então, não há criatividade no pecado. Né? E a gente precisa ter esse entendimento, porque somente tendo uma revelação de Deus é que eu vou poder responder de acordo com o que Deus quer para a minha vida. E aí existe esse negócio chamado ciclo cognitivo vicioso. Por que é um ciclo? Porque está sempre se repetindo. Certo? E por que é cognitivo? Porque envolve o nosso entendimento. Então, é uma coisa que sempre se repete no nosso entendimento. E é vicioso. Por que é vicioso? Porque traz para nós uma relação de dor e prazer. Dor e prazer. Dor e prazer. Não é? Como que funciona esse ciclo cognitivo vicioso? Então, as estratégias são simples. Tá? Satanás sempre vai começar a trabalhar. Quando Satanás quer tirar uma pessoa do propósito, o que é que ele faz? Ele mente. Tá? Ele mente. Se eu quero voltar para o propósito, o que é que preciso fazer? Ir para a verdade. A guerra é essa. Ou eu estou no lado da mentira, ou eu estou no lado da verdade. Não é? E então, a primeira coisa que ele lança é uma mentira. Toda mentira do diabo denigre o caráter de Deus. Toda mentira do diabo, por trás daquilo que ele fala, tem uma maneira muito sutil, perniciosa, de dizer algo contra Deus. Esse algo contra Deus produz no nosso coração uma decepção. Foi o que aconteceu com Eva. Quando ele diz, olha, certamente você não vai morrer. Isso é decepcionante. Espera aí, então Deus mentiu para mim? Deus é mentiroso. É uma decepção. Entendeu? A decepção vai nos colocar numa procura para uma nova forma de ver. Ela quebra a visão da realidade e nos coloca agora para ver através de uma ilusão. Essa é a nova percepção. Foi isso que aconteceu com Eva quando ela olhava para aquela árvore e era uma coisa comum. Né? Mas depois que ela passou a olhar para aquela árvore, a partir de uma lente da decepção, a árvore se tornou agradável. Por quê? Porque ela não queria mais ir para Deus. Ela agora, se quisesse conhecer o bem e o mal, ela ia buscar sozinha, com as próprias pernas. Ela tinha quebrado a pureza no olhar para Deus. Quantas vezes Deus nos dá palavras, direcionamentos, e nós temos limitações de obedecer? Por que nós temos problema de obedecer? Porque no fundo, a nossa pureza de olhar para Deus, ela foi quebrada. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual o caráter de Deus que é suficiente para quebrar
as mentiras que estão aqui na minha cabeça. Se eu diz para mim, se eu me sinto desconfortável, ou digamos, eu vou para um lugar onde eu me sinto rejeitado, não é? Posso experimentar isso. Isso pode incomodar o meu coração. Aquilo faz com que tudo seja uma decepção. É uma mentira, tá? Com uma mentira, eu estou decepcionado, eu olho para Deus, Deus, por que você me trouxe para esse lugar? Eu mereço um lugar muito melhor do que esse, certo? Então, eu começo a criar na minha cabeça que outros lugares são esses, que seriam melhor do que estar no interior de tal lugar, ou numa situação e naquela outra, e começo a criar visões. Só que, na verdade, não são visões, são ilusões. Às vezes a gente pega essas ilusões e tentamos convencer a Deus que seja a visão da nossa vida, mas não é. Como parte apenas de uma decepção e de uma mentira, nunca uma mentira e decepção é capaz de gerar visão no reino. Sempre vai gerar ilusão. Porque o que gera visão é revelação de Deus, não é mentira, não é decepção, tá? Então, isso gera uma nova percepção, uma ilusão mundana. Então, eu passo a encontrar uma solução para aquilo separadamente de Deus. É por isso que nós vemos hoje os homens construindo, querendo muito mais impérios do que reino. Por quê? Porque os impérios, eles têm imperadores. E no meu império, eu sou o imperador. E o que é que o imperador quer? O imperador quer ser tratado como Deus. E qual é a resposta de Jesus para os imperadores? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não há como ligar império com reino. Todos os impérios são susceptíveis, todos os impérios vão acabar. Não existe império eterno. O reino é eterno. Então, se eu quero que o meu trabalho, o meu legado, aquilo que eu faço no ministério, tenha frutos eternos, eu tenho que quebrar a mentalidade imperialista, onde eu me torno senhor das pessoas, e tenho que substituir por uma mentalidade de reino, onde eu sou servo das pessoas. Não é? Porque o reino não é assim, né? De cabeça para baixo. Não é? Quanto mais autoridade você tem, mais você desce. Quanto mais parecido com Jesus, mais você serve. É um caminho que você vai subindo. Na verdade, você não sobe de cargo, você só desce de cargo. Entendeu? No reino é assim. Quem quiser ser o maior tem que ser como o menor. Essa é a solução de Deus. A solução sem Deus é o oposto. Não é? Então, por trás de cada pecado que cometemos, há... Deixa eu escrever aqui. Por trás de cada pecado que cometemos, há uma mentira ativa, em execução na nossa mentalidade, trabalhando diariamente contra os propósitos de Deus. Toda mentira pode produzir pecado. Não existe mentiras neutras. As mentiras, elas têm uma função: criar vácuo no nosso coração. Quando nós criamos vácuos no coração, nós deixamos de viver a vida a partir da plenitude de Deus e passamos a viver a vida a partir dos nossos próprios esforços. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizer assim: ah, Saulo, esse negócio de ser missionário não é para mim não, porque eu não tenho chamado para viver pela fé. Gente, desde quando é o missionário que tem que viver pela fé? Qual é o crente que não deve viver pela fé? Qual é a pessoa... Ah, quer dizer que porque você ganha 5, 10, 15, 20 mil reais, você não precisa viver pela fé? E o missionário que ganha 300, 400, 500 tem que viver pela fé? Quer dizer que a sua fé está no que você ganha e não em Deus? Nós nunca deveríamos colocar a nossa fé naquilo que nós ganhamos, porque a gente tem como se não tivesse. A gente tem como se não tivesse. Isso é você viver pela fé. É eu saber que aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou não é capaz de produzir vida em mim. Deus é o único que é capaz de produzir vida em mim. O meu salário, o meu trabalho, o meu ministério
essas coisas não tem como acrescentar um minuto à minha própria vida. Deus é que pode acrescentar um minuto à minha própria vida. E isso tem que trazer no meu coração um senso muito forte de dependência de Deus. Amém? Agora, deixa eu avançar aqui por causa do nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu estou falando demais, vocês estão caladinhos aí eu fico me empolgando. Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu vou fazer de conta que eu acredito. Nós estamos processando. Tem que processar. Tá bem. Ok? Então, a mentira funciona como um vírus no entendimento. O propósito deste vírus, que é essa mentira acolhida, é produzir decepção e independência de Deus. E, por conseguinte, matar a fé humana em Deus. Certo? Então, toda vez que Deus nos chamar para fazer algo, pode ter certeza que vírus no nosso entendimento vão trabalhar ativamente para que a gente não faça aquilo. Certo? Isso é uma coisa extremamente natural. Por isso que há uma batalha muito forte no nosso entendimento para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Não é? E no meio desse ciclo vicioso, qual é o primeiro resultado quando nós acreditamos nas mentiras? Quando as informações são contaminadas com este vírus, nós passamos a julgar a Deus, muitas vezes inconscientemente, de que ele não é tão confiável assim. Então, eu tenho que me garantir na vida. Se eu não fizer isso, ninguém vai me dar. Se eu não botar, não der os meus passos, isso, ninguém vai fazer por mim. Isso é uma coisa, gente, que trabalha por trás do nosso entendimento. Não é uma coisa visível. É uma coisa por trás. E que nós só percebemos a força e a presença desse entendimento e desse vírus quando Deus nos chama para fazer alguma coisa diferente que a gente não está acostumado. Aí é quando a gente, por exemplo, quando Deus nos chama, muda os nossos planos. A gente pensa, mas como que vai ser? Porque a gente está tão acostumado à nossa vida que nós não permitimos a Deus de mudar o rumo da nossa vida. Não é? O resultado número 2 seria, nós bloqueamos a presença de Deus porque não há plenitude de vida no ser humano. Essa é a coisa número 2. Se eu acredito em alguma mentira do diabo, eu estou deixando de acreditar na revelação divina para acreditar nessa mentira. Essa mentira vai me afastar da realidade, porque se é uma mentira, a mentira nunca revela a realidade. Não é? Pelo contrário, é a revelação de Deus que nos reconecta com a realidade. Então, a mentira nos afasta da realidade, nos coloca num vácuo. Esse vácuo bloqueia a presença de Deus na nossa vida, porque me deixa separado de Deus e eu, sozinho, comigo mesmo, não tenho como produzir vida. A vida, ela tem um autor, o autor da vida. Esse autor da vida é quem tem autoridade sobre a vida, não sou eu. Não é? A palavra autoridade vem justamente do conceito de autoria. Deus tem autoridade sobre nós porque ele é o autor. Se é ele quem fez, ele é quem decide o que fazer conosco, porque ele é o Criador. Então, ele é o autor da vida. Ele que inventou esse negócio de vida. Não é? E o terceiro resultado é que, sem Deus, agora a gente precisa buscar resultados, prazeres, etc., em planos alternativos de satisfação. Agora pensa um pouquinho nas pessoas que fazem parte da nossa comunidade na igreja, certo? Possivelmente nós temos pessoas que estão debaixo dessa vivência, certo? Estão experimentando o espírito de condenação, e ainda por fora se sentem pressionadas a mostrarem que está tudo bem e que elas são o melhor dos obreiros, o padrão dos fiéis. Não é? Por que isso acontece? Porque a igreja, de uma forma muito geral, ela se tornou muito mais uma fábrica de comportamento do que uma fábrica de entendimento.
Nós nos importamos muito mais com a forma como as pessoas se comportam do que a forma como as pessoas entendem. Nós gastamos muito mais tempo produzindo novo comportamento do que novo entendimento. Por que isso? Porque é mais fácil. É mais fácil eu dizer, você precisa parar de roubar, você precisa parar de fumar, você precisa parar disso, parar daquilo outro. Você precisa mudar seu comportamento. É mais fácil. O entendimento, gente, leva tempo. E aí, a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de investir na mudança de entendimento. Agora, se o entendimento ele é transformado, esse entendimento, mais cedo ou mais tarde, vai repercutir numa mudança de comportamento. Agora, mudar comportamento não quer dizer que a pessoa mudou o entendimento. É por isso que a Bíblia diz que, se eu renovo o meu entendimento, eu vou experimentar a vontade de Deus. Se eu não renovo, eu não vou experimentar a vontade de Deus. Está escrito, Romanos 12. Então, se eu quero que a minha comunidade, as pessoas, experimentem a vontade de Deus, o que eu posso fazer por essas pessoas? Eu preciso promover, priorizar, processar, chamá-las, encorajá-las a ter um entendimento bíblico, a amar a Deus com entendimento. Não é? Então, nós buscamos planos alternativos de satisfação. Que planos são esses? Olha só, alguns planos aqui que podem trazer uma certa satisfação para o ser humano. Então, riscando o quadro, eu vou dar um ponto negativo. Tá? Olha, orgulho religioso é uma coisa que é muito forte. A pessoa ela é extremamente disciplinada, ela se orgulha de ser disciplinada, mas ela não é discípulo. Entendeu? Então, é possível você ter uma pessoa muito disciplinada e não ser discípulo. E como que a gente sabe a diferença do disciplinado para o discípulo? É que o discípulo, ele segue o mestre. É só isso. A pessoa pode ser disciplinada justamente para que o mestre nunca a chame. Para que o mestre deixe ela quietinha. Então, ela ora 3 vezes ao dia, ela lê, o ano todo ela consegue ler a Bíblia toda em um ano, ela não falta ao culto. Ela é um crente maravilhoso. E são pessoas até sinceras. Nós não estamos falando de crentes ruins. Certo? Só que a gente precisa encorajar essas pessoas a descobrir o centro do discipulado delas. O que está no cerne do Espírito que faz com que elas se identifiquem como discípulas de Jesus. Porque se for apenas comportamento, isso não é suficiente. Tem que ter algo mais profundo do que apenas ter comportamento. Por quê? Lembra que tem pessoas que vão chegar para Jesus e vão apresentar apenas comportamento. E vai dizer, olha Jesus, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, aquilo, outro. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apenas não estou dizendo que o comportamento ele é ruim. Por favor, eu estou dizendo que o comportamento ele é importante, mas ele é importante com entendimento. Ele é importante como fruto do entendimento de um discípulo de Jesus. Não é? Então, orgulho religioso, o prazer sexual. Não é? As pessoas são viciadas no prazer. Por quê? Porque elas estão numa constante mentira e decepção. Então, elas precisam procurar alguma maneira de prazer para entreter, para tirá-la da situação de culpa e condenação e etc., e nos dar um alívio momentâneo. Outra coisa, prestígio e fama. Ai, Deus não fala comigo, mas o importante é que todo mundo goste de mim. Eu sou muito querido, eu sou muito famoso, eu sou muito popular. Prestígio e fama. Isso pode dar uma pseudo-sensação de que está tudo bem, que Deus gosta da gente porque a gente é o cara. E, na verdade, não é por aí. Riquezas e posses. Ah, não, o pastor come aqui na minha mão, porque na minha igreja eu tenho o dízimo mais alto. Então, eu tenho riquezas, eu faço o que eu quero. Eu tenho posse, eu faço o que eu quero. E, por último, poder, que aí entra muito a nossa situação no sentido de poder de escolha, não é? Às vezes a gente pensa, se eu fosse o pastor, eu faria diferente.
Ah, se eu tivesse poder, eu faria diferente. Então, todas essas coisas aqui, gente, elas podem ocupar o espaço do vácuo. Se tem vácuo, não é bom. Pode colocar qualquer coisa ali dentro. Vai deturpar, vai distrair, vai contaminar. Certo? Então, essas coisas, elas podem trazer uma sensação momentânea de plenitude, mas nunca eterna. Vai e passa. E é por isso que é vicioso. Porque quando, no momento que passa, que você se depara com a realidade, o sentimento de dor e de angústia é tão grande que faz com que você procure novamente aquilo que você encarou como sendo uma fonte de uma sensação positiva. E esse ciclo, ele vai se repetir constantemente, até que as mentiras sejam confrontadas pela revelação da verdade. Não é? E aí eu quero chamar a atenção de vocês que a grande tentação, a grande tentação que a serpente fez para com Eva era que, olha, não come dessa árvore, porque Deus sabe que no momento que você comer, você vai ser semelhante a Deus. E aquilo se decepcionou e Eva pensou, poxa, então se eu quero ser semelhante a Deus, eu tenho que fazer isso sozinho. Vou ter que me garantir. Mas é tolice você querer ser aquilo que você já é. Nós já somos semelhantes a Deus. Eu não vou me tornar como Deus. Eu já sou. Eu já sou semelhante a Deus. É o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus o homem à a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outras palavras, o pecado é apenas uma forma de querer buscar pelas nossas próprias forças aquilo que Deus já nos deu. Então, o que você quer que Deus não tenha te dado? Entendeu? Porque eu posso ter relacionamento com Deus, eu posso ter sexo na minha família, eu posso ser uma pessoa conhecida e honrada, eu posso ser uma pessoa que tenha riquezas e posse, eu posso ser uma pessoa que tenha liderança, influência e poder. Mas quando Deus é a fonte dessas coisas, eu tenho paz no meu coração, porque vem dele. Agora, se eu luto com as minhas próprias forças e sou capaz até de romper com Deus para conquistá-las, essa autossuficiência é que acaba com a nossa paz, porque nós não fomos projetados para viver assim. Professor, e por último, pois não, pastor Leandro. Uma pergunta. Na verdade, no geral, nós, esse público que você está ministrando agora, nós pregamos e somos totalmente contrários à mentira. Quais são as principais mentiras que nós costumamos contar para nós mesmos ou tentamos enganar as pessoas? Quais são essas mentiras que normalmente você acha que está mais evidente no nosso processo de vida? Todas as principais mentiras, pastor Eliano, eu diria que as mentiras mais piores, digamos assim, as piores, são mentiras a respeito do caráter de Deus. Certo? Essas mentiras, veja só, não são mentiras que a gente fala, são mentiras que a gente acredita. E elas são tão sutis que a gente nem percebe. A gente fala que Deus é bom, mas a gente não confia na bondade dele. A gente fala que Deus é amoroso, mas a gente não confia no seu amor. Então, se a gente fala uma coisa e não confia, significa que existe uma mentira ativa no nosso entendimento que é capaz de bloquear a nossa confiança. Não é? Então, assim, o homem maduro, a pessoa madura, ela não vai se ofender e tentar esconder essas mentiras. Pelo contrário, nós vamos correr atrás. Do mesmo jeito como quando você encontra uma barata dentro de casa. Você corre atrás para não deixar fugir, porque você quer a barata fora, ou um rato, não é? Então, essas são mentiras que às vezes a gente carrega.
Saulo, mas eu não tenho isso na minha cabeça, não. Então, possivelmente, a pessoa que chega nesse nível, ela já conhece, ela já tem, digamos assim, né, hipoteticamente, já conhece todas as revelações de Deus. A gente sabe que isso não é verdade. Então, a pessoa que diz, não há nem nada de Deus que eu não conheça, certo? É uma própria presunção mentirosa. Entendeu? Então, todos nós estamos aqui nessa vida justamente para substituir essas mentiras pelas revelações de Deus. As experiências que nós temos com Deus, pode ter certeza que o mais legal, o que Deus mais gosta, o que faz com que Deus ature a nossa marra, o nosso trabalho, ele chama, poderia fazer a coisa rápida, a gente leva anos para fazer, mas o que faz Deus aguentar isso é o fato de que ele sabe que no momento que você obtém a revelação e que você conhece a Deus, você passa a se apaixonar por ele. E aí você começa a se libertar das mentiras pela verdade. Então, existem mentiras no nosso entendimento, existem mentiras que nós conhecemos e existem mentiras que nós ainda não descobrimos que estão aqui. E que o Espírito de Deus veio justamente para nos conduzir a toda a verdade. Tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para esse grupo de pastores, não é? Eu imagino que você lida constantemente com pessoas que passam por inúmeras lutas e provas. Todos nós passamos por lutas e provas. E por trás de todas as lutas e provas, há uma guerra espiritual. Se há uma guerra espiritual, essa guerra é uma guerra da mentira contra a verdade. O que eu preciso é saber quem é quem. Eu não posso chamar a verdade de mentira e não posso chamar a mentira de verdade. Porque senão eu bagunço e eu achava que estava lutando contra o inimigo, na verdade eu estou do lado dele. E não é isso que Deus quer. Excelente pergunta, viu, pastor Eliano? Isso faz sentido? O que é que vocês acham? Não estou ouvindo, pastor Eliano. Está no mudo ainda. Na verdade, eu estava querendo fazer essa conexão. Como que alguém que tem tanta dificuldade com a mentira estaria, de alguma forma, propagando-a. Mas, na verdade, a conexão é no que a gente acredita, no que a gente está acreditando. Então, essa é uma questão. Mas quando você acredita em algo, você acaba propagando isso também. E aí você vai criando toda uma plataforma e, de repente, uma luta, um desafio que eu percebo que a gente tem, muitas vezes, é se como pastores, como líderes, a gente não está se tornando um embuste, né? Se tudo aquilo que a gente está fazendo e realizando não é só aparência e tudo mais, porque a gente é fruto do que você é fruto do que você é por dentro. Você põe para fora o que você é por dentro. E a gente acaba ensinando aquilo que a gente acredita. Se você acredita em mentiras, você vai acabar, né, propagando mentiras também. Então, essa acho que é uma grande preocupação, até porque, nesse caso, há um risco da gente estar se tornando uma grande fraude, sendo uma grande fraude. E se a gente não cuidar de avaliar isso agora, a gente vai ter uma surpresa no juízo final. Né? É tão interessante isso, porque, na verdade, é muito confrontador. Porque, para mim, eu fico pensando assim, eu posso ser um profissional da religião, não é? Não é isso que Deus quer. Tá? O que é um profissional da religião? O profissional da religião é aquela pessoa que se identifica como crente ou como discípulo de, sei lá, apenas por uma programação religiosa. Se você tirar o contexto religioso, o discípulo desaparece. Então, por quê? Porque essa pessoa é um profissional da religião. Né? Então, o que Deus quer que a gente faça, ou que a gente seja? Deus quer que a gente seja discípulo de tempo integral.
não um discípulo de tempo parcial, certo? E quando eu entendo isso, por consequência, eu vou compreender que meu ministério é 24 horas e não acontece na igreja. Ele acontece como igreja. Então, eu trabalho como igreja, não trabalho na igreja. Né? Por quê? Na hora que eu contrato um pintor para pintar a igreja, aquele pintor trabalha na igreja. Mas isso não faz dele um discípulo. Entendeu? Agora, o que Deus quer que a gente seja é trabalhar como igreja. Quando a gente diz trabalhar como igreja, subtende-se o quê? Que tem um cabeça e tem um corpo. O cabeça é Cristo, o corpo obedece o cabeça, que é Cristo. É simples assim. Então, toda a nossa luta, como que a gente sabe que uma comunidade ela é igreja ou não? Porque nem toda comunidade cristã é igreja. Nós achamos que vamos discipular o Brasil cristianizando o Brasil. Cristianização não é discipulado. Cristianização é um movimento cultural. A gente ensina as pessoas a cultura cristã. Cultura cristã e discipulado é outra coisa. O discipulado é o quê? É pegar aquela pessoa que estava separada do propósito de Deus e ela agora se tornou uma pessoa que segue Jesus e o propósito de Deus para a vida dela. Se a gente ensina hinos cristãos, várias outras coisas, tudo, mas não produz propósito seguindo Jesus, isso é cristianização, não é discipulado. Jesus nos mandou fazer discípulos, não nos mandou fazer cristãos. Não é? Então, tem aí uma grande diferença. Se a gente falar isso a plenos pulmões, as pessoas entram em crise. Por quê? Porque as pessoas não querem ser discípulos, elas querem ser cristãs. Elas querem ir para o céu. Elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas querem ir para o céu. Elas entram na igreja como quem faz um seguro do Bradesco, que é para, se Jesus voltar, elas subirem. Entendeu? Então, é muito difícil você trabalhar com essas pessoas. Mas você, por outro lado, não vai colocá-las para fora. Você tem que amá-las, você tem que servi-las, você tem que encorajá-las. E aí onde entra os pastores, no sentido de que a gente tem ali aquele grupo de pessoas e sabe que todas aquelas pessoas estão em algum momento na vida com Deus. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Mas é melhor que eles estejam ali do que eles estarem fora. E aí, qual é o nosso erro? O nosso erro é querer ter expectativa de que pessoas que não se converteram ainda, são cristãos, façam obras de discípulo. Não tem como. Entendeu? Então, a gente se frustra por causa das nossas expectativas, que a gente faz expectativa baseada na aparência. Porque a gente acha que porque o comportamento da pessoa é excelente, essa pessoa é um discípulo. E nem sempre é. Está entendendo? E aí entra muito forte a palavra dependência de Deus. Porque Deus é quem tem discernimento. Tá? Deus não rejeita nenhuma daquelas pessoas. Gente, a gente vai para o mundo muçulmano. Você vai para um país onde existe 3 missionários para 3 milhões de pessoas. Você tem que conviver, amar e abraçar todo mundo. Agora a gente está no meio da nossa comunidade e a gente vai rejeitar de forma alguma. Então nós temos coisas em comum. Mas a nossa missão como líder é encorajar essas pessoas a descobrirem o propósito de Deus para a vida delas. Se o meu discurso é tudo o que acontece é da vontade de Deus, o que é que a pessoa vai entender? Eu já estou no centro da vontade de Deus. Então, ela, ao invés dela ser transformada, ela vai ser conformada. E o diabo quer pessoas conformadas, não transformadas. Antigamente, o diabo tirava as pessoas da igreja, agora ele está colocando. Ele coloca dentro da igreja. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa dentro da igreja ela vai achar que já está curada e vai parar de buscar a resposta. É muito mais perigoso do que a pessoa que está à procura e que ainda não achou. Entendeu? Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça para que a gente comece a transformar a igreja numa fábrica de discípulos. Numa fábrica e um discípulo com propósito, discípulo com a vontade de Deus. Não é discípulo com planos. Nós temos planos. Tá? Qualquer pessoa tem planos. Também isso não é ruim. Só que, de todos esses planos,
que vai me identificar como discípulo é justamente o propósito de Deus. Agora, isso é um processo que a gente precisa confrontar esses entendimentos que a gente carrega. Não é? Mais alguém? Eu estava aqui tentando fazer uma conexão com as coisas que foram ditas agora. Eu acho que não está em linha reta, porque é complexo o que está sendo dito, né? Tem diversas coisas envolvidas aí, então a gente tenta pegar algumas linhas, perde alguma coisa, mas recupera algumas outras. Mas eu estava vendo em relação à fé. Eu acho que tudo começa aí. Porque, no caso da fé, o que é a fé, né? Senão a segurança de que vale a pena alguma coisa. Você apostar numa promessa. Algo que não aconteceu e você acreditar. Aí o Senhor, pastor Porto, falava sobre essa coisa do caráter de Deus. Né? A gente acreditar que nós não vamos nos lançar em Deus ministerialmente ou no que fizermos, e a gente não vai estar num vácuo, num porto inseguro, né? Num porto que trai a nossa expectativa. Eu acho que, pelo que eu entendi, eu não sei se eu peguei a coisa completa, eu estou tentando aqui, eu acho que é parte disso, para depois vir o desdobramento disso em relação à nossa vida, reconhecer o que acontece no que acreditamos, se é uma verdade ou uma mentira, se é uma mentira que a gente aceitou sem reflexão, se a gente silenciou sem reflexão, porque é mais cômodo, não exige mudança de nós. E não mudando a gente que está dentro da igreja, nos altares, as pessoas vêm e a gente só reafirma uma cultura de mentira que é da sociedade e não do evangelho. Eu não sei se é exatamente isso que está sendo posto também. Sim, de certa forma, sim. Na verdade, o que eu gostaria de trazer hoje à noite é muito mais para que a gente entender que pecado não é só comportamento. O pecado ele pode vir do entendimento. Isso é a coisa número 1. Coisa número 2, todos nós temos espaço no nosso entendimento para a revelação de Deus. Isso significa que existem mentiras que precisam ser substituídas pela verdade. Então, eu não posso achar que eu estou 100% garantido, que o meu entendimento está 100% puro. Está entendendo? Então, eu preciso entender que o Espírito de Deus habita em mim. Jesus Cristo chama esse Espírito de Espírito da verdade, que vai nos conduzir a toda a verdade. Ele está no nosso entendimento, fazendo a varredura, não é? Procurando os vírus dos arquivos contaminados, e aí ele acha que uma ameaça foi detectada, outra ameaça foi detectada. Ele vai identificar para nós quais são os arquivos e as informações contaminadas pela mentira. E a gente vai ter a opção de escolher ou excluir essa informação, ou colocar na quarentena, ou deixá-la lá, mantendo as nossas escolhas. Então, isso é a coisa mais importante. Agora, aproveitando o que o pastor falou a respeito de fé, gosto muito da definição de Hebreus, quando ele diz que a fé é o firme fundamento, né? Fundamento é alicerce, fundamento é base, fundamento é aquilo que cresce para baixo. Fundamento não é para cima. Ninguém gosta de cavar alicerce, dá trabalho. Eu lembro quando eu trabalhava na missão e que a gente ia levantar um muro, a parte mais chata era cavar o alicerce, porque você faz muito e você não vê nada. E a fé é esse alicerce. Quanto mais profundo for o alicerce, maior será aquilo que se pode produzir em cima. Agora, se a pessoa não tem alicerce, não tem como Deus produzir algo na vida dessa pessoa. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé, sem alicerce, não há o que se produzir. Então, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, a primeira tarefa dessa pessoa é cavar o alicerce, aprofundar na vida dela com Deus. Porque quanto mais profundo for o alicerce, mais alto será o prédio, mais alto será o edifício. Está entendendo? E Deus vai construir aquilo de acordo com o nosso alicerce. Tem pessoas que não têm alicerce nenhum e reclamam porque olha para o outro e o outro Deus está produzindo coisas grandes. Mas isso é uma questão de alicerce, de fundamento. É o que está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas são essas? O edifício. O que Deus quer produzir na minha vida.
Fé não é eu querer um celular e depois estar aqui dizendo, fazendo força, que eu vou ter o celular. Não, eu vou usar a minha fé para produzir a vontade de Deus na minha vida. Eu vou usar a minha fé para que quando Deus me chamar para ir para a África ou para ir para o interior do Ceará, eu vou, porque eu sei aquele, eu conheço aquele que me chamou. Aí sim é você ter um fundamento firme para que Deus produza o seu propósito, o seu benefício. E as pessoas, quando elas chegam na igreja, primeira coisa que elas se enganam, elas comparam a fé umas das outras, o que é uma tarefa impossível de se fazer. Segunda coisa, elas acham que se uma fé for maior ou menor, Deus vai fazer coisas grandes ou pequenas. Na verdade, basta ter fé. Porque se a fé é do tamanho do grão de mostarda, ou seja, se a fé está presente, se há alicerce, há construção. Há coisas que Deus quer fazer ali. Agora, e a pessoa que não tem fé, o que ela precisa? Ela precisa ter fé, ela precisa construir fé. E como é que a gente constrói fé? A gente constrói fé cavando para baixo. Não é trazendo tijolo, é tirando entulho, tirando areia. Assim que a gente produz fé. Não é? É tirando, não é trazendo, tirando. Não é? Não sei se ajudou, mas é mais ou menos por aí. O Saulo, Pois não, pastor Luiz. Power, tua palavra está sendo bem pontual e bem direcional. Está sendo bem interessante estar aqui. Intencional, obrigado. Nesse momento junto. Quando você estava falando sobre tudo isso, uma palavra que veio na minha mente, um versículo, é que a gente tem que transformar nossa mente, né, todos os dias. Porque entre a verdade e a mentira, como você falou, ela está aí. E nós não temos um dispositivo que neutralize isso. Ele simplesmente está aí. Nós precisamos tomar as nossas decisões. Infelizmente, as mentiras elas acabam sendo potencializadas em nossos momentos de fragilidade, consciente ou inconsciente. Elas podem ganhar força ou não. Você sabe isso dentro da questão de psicologia, né? E aí, então, vem a palavra quando ela diz assim, que nós devemos transformar a nossa mente. E quando fala de transformação de mente, não é um dia, é todos os dias, para que a gente possa continuar experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque senão a gente vai chegar hoje experimentando essa agradável e perfeita vontade de Deus, mas amanhã, debaixo daquilo que alguma coisa pode acontecer com a gente pode neutralizar a nossa fé e momentaneamente viver por sentimento. Nós não fomos chamados para viver por sentimento. Nós somos chamados para viver por fé. Então, o sentimento vai nos trair. O sentimento vai potencializar a mentira, enquanto a fé vai nos levar à verdade. Né? Então, não sei se eu consigo contribuir alguma coisa. A gente vai permitir que os vácuos, como o pastor falou, se estabeleçam no nosso coração, né? Exato. Os sentimentos, eles são perigosos, porque os sentimentos eles são sempre inconstantes. Né? Não existe sentimento perene. Então, as emoções, elas são apenas reações. Os sentimentos, eles vão e vêm. Deus, ele não olha para nós em busca de sentimentos, porque ele sabe que os sentimentos oscilam. Não é? O que ele procura é compromisso. E compromisso é fruto da razão, fruto da escolha. Não é? É isso que o pastor Wilson talvez estava querendo mostrar. Só que o nível de compromisso que uma pessoa tem de Deus vai depender diretamente do nível de revelação que ela tem. Uma pessoa que não tem revelação de Deus não vai ter compromisso com Deus. Ora, Saulo, então, peraí, se eu quero produzir compromisso, eu vou ter revelação? Não, não é isso. Mas se você tiver revelação, você vai ter compromisso. Está entendendo? Se você tiver revelação, você vai ter compromisso. Peraí, então o que eu preciso para ter revelação? Buscar a Deus de todo o coração. Não é pela força. Está entendendo? Não é porque você sabe todas as letras do alfabeto que você sabe a senha do Wi-Fi. Está entendendo? Então, você precisa buscar de todo o coração, é você saber aquilo que toca o coração de Deus.
Não é colocar uma senha atrás da outra. E como que nós buscamos a Deus de todo o coração? É levando para Deus todo o nosso coração. Não deixar nenhuma área separada daquilo que Deus quer. Isso é nesse sentido que está a palavra integridade. Integridade não é perfeição. Integridade é inteireza. Significa que quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono por inteiro. Eu não vou apresentar para Deus apenas a parte boa. Eu sou íntegro. Eu levo a parte boa e a parte ruim, a parte santa e a parte pecadora, a parte em crise e a parte que crê, porque o meu relacionamento com Deus é íntegro. Às vezes a gente pensa que integridade é perfeição, e não é. Integridade é ser completo diante de Deus. Eu posso falar com Deus sobre todos os assuntos. Não é? E aí, no meio disso, Deus quer muito fortalecer o nosso entendimento e o nosso compromisso, porque uma pessoa que sabe, ela continua sabendo mesmo que ela não sinta. Entendeu? Então, eu sei que Deus está aqui, mesmo que eu não sinta. Agora, se eu dependo dos meus sentimentos, na hora que eu não sinto, o que eu vou fazer? Eu vou chutar o pau da barraca? Não posso. Então, é muito delicado, né, diante de tudo isso. Mas foi uma ótima reflexão. Eu espero que tenha trazido algum entendimento para vocês. Vou fazer a minha propaganda aqui rapidinho, né, essa pandemia eu tenho me dedicado, como eu não estou viajando, né, Deus falou muito comigo para eu levar esperança para as pessoas através do Instagram. Então, diariamente eu posto, né, uma aquarela, né, que eu gosto de pintar. Estou até com um projeto aqui que eu comecei antes da reunião. Não dá para ver, né? É uma praia aqui em Portugal, mas ainda não está terminada. Mas escrevo um texto e faço aquarela. Então, para quem ainda não está lá me seguindo, o meu perfil é Saulo Porto MME. E hoje eu até fiz um texto a respeito das crianças da África. Irmãos, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela paciência, que Deus abençoe vocês e eu estou aqui à vossa disposição. Pastor Elian. Pastor Saulo, iríamos a noite inteira aqui ouvindo e esse é tão importante. Esses tempos, por incrível que pareça, eu tenho participado de várias mentorias e uma das coisas que eu tenho percebido é o seguinte: devido a todo o processo que nós estamos passando, todo mundo está focando de alguma forma em trabalhar algumas mais as questões motivacionais, né? Até porque também agora nesse mês mesmo, no mês que o mundo inteiro está falando sobre saúde emocional, está falando sobre prevenção do suicídio, esse tempo também que tem acontecido tantas coisas, eu percebo que a gente acaba todo mundo falando a mesma coisa e às vezes não se fala de fundamento, né? Eu creio que se os fundamentos não forem abalados, o que é que pode fazer o homem, né? Isso que a gente, então, o que a gente entende que nesse tempo realmente a gente precisa mais do que nunca do que raízes, mais do que nunca do que alicerces. A gente precisa mais do que nunca estar realmente fundamentado naquilo que é a nossa base de apoio e naturalmente de projeção, que é a palavra, né? A palavra é tanto a nossa base de sustento como é o que nos projeta também. E foi muito bem colocado aqui nesse tom professoral, né, que é o seu chamado, seu ministério mesmo, instigante. Eu confesso que tenho que processar tudo isso que a gente recebeu aqui, preciso realmente processar mais nesse sentido. Tá gravado,
né? Eu vejo como que a gente pode depois fazer para compartilhar. Eu gravei, colocamos para gravar aqui. Eu quero agradecer, o pastor Elias nos cedeu a sua inscrição, a inscrição que ele trabalha aí para termos tempo sem estar saindo nos 40 minutos, e de fato a gente tem todo um equilíbrio aqui, né, para a gente poder estar conversando e falando. Quero agradecer ao pastor Elias, a Missão Mãos Estendidas, e aproveitar aqui, te dar essa oportunidade para você falar daquilo que você desenhou hoje, né? Fala um pouco, não vai embora sem falar aquilo que faz o seu coração realmente bater forte, que eu acho que é importante a gente estar falando desse processo da MME, desse tempo, dessa situação que nós estamos vivendo. Mas obrigado por trazer fundamentos, obrigado por instigar a gente a pensar, a rever a nossa fé, até rever a nossa questão chamada discipulado, que às vezes a gente conecta tanto com disciplina, mas na verdade é muito mais do que isso. Eu creio que foi muito, mas muito mesmo produtivo para nós. Nós tivemos mais de 30 pessoas em alguns momentos aqui, alguns de outras partes do Brasil, não foi só do nosso presbitério. 30 pessoas não, 30 conexões, porque se você olhar, tem muitos aqui que estão de 2 em 2, em 3, até mais, alguns que não estão com a câmera ligada exatamente por estar mais relaxado, num grupo de pessoas lá. Então, nós estamos aqui com uma audiência muito boa e abençoada. Mas fala para a gente aí um pouquinho aí daquilo que pulsa forte realmente no seu coração nesses dias aí. Tá sem áudio. Deixa eu ver aqui. Ativei teu áudio. Estou dizendo, eu vou ter que compartilhar a tela novamente, né? Porque professor gosta de quadro. Então, só para compartilhar aqui com vocês, essa daqui foi a arte que eu fiz hoje, né? E deixa eu botar aqui de uma forma que dê para vocês verem. E é incrível que era enquanto você ouvia as minhas lamentações, você estava desenhando, né, Nego? Tava, mais ou menos. Ó, então, esse aqui esse aqui, na verdade, é o que justifica o nosso trabalho em África, especificamente com as crianças, né? Porque vocês sabem que nós acompanhamos ali centenas de crianças e investimos na vida dessas crianças, mas nós não estamos apenas levando comida para essas crianças. A gente está ali, cada criança é uma geração, né? Quem alcança uma criança alcança uma geração inteira, porque a gente nunca vai saber o impacto que aquelas crianças ali sendo discipuladas vão fazer para a nação de Moçambique, Malawi. E aí nós temos hoje, temos o projeto no Centro Infantil Ebenezer, não é, na Beira, que já é bem conhecido. Temos um projeto novo que está sendo feito no Malawi, na parte sul do Malawi, que é um país coladinho com Moçambique, região chamada Chikwawa, que está sendo um projeto MODES, juntamente com o pastor Marcos, que está liderando ali. E temos uma escolinha nova na Zâmbia, de um pastor mesmo, que começou a escolinha do nada. E aí, quando nós soubemos a história do pastor Pira, ele já estava ali mais ou menos com 90, quase 100 crianças. Eles trabalhavam para produzir comida e tudo, e aí a missão começou a ajudar também. E também um projeto novo no Chimoio, né? E nós nos mobilizamos, estamos sempre captando recursos para abençoar essas crianças. E só para concluir, tá, pastor Elian? Uma vez eu estava lá em Lilongwe, né? E eu encontrei um meninozinho e eu perguntei para ele qual o nome dele, né? Aí ele respondeu assim: Inindini Saulo, eu sou Saulo. E eu fiquei tão assustado assim: teu nome é Saulo? Ele disse: o meu nome é Saulo. E naquele momento eu senti como se Deus tivesse rapidamente me feito pensar a respeito: e se eu fosse aquela criança? Quem iria me discipular? Quem que iria ver em mim o chamado e o propósito que eu tenho? E aí eu fiquei pensando: quem que vai discipular aquele Saulo? Quem que vai? E aí a missão, ela tem feito esse trabalho, né? Ter alcançado. A gente não consegue alcançar todos,
mas a gente está dando de comer àqueles que Deus tem nos dado, e é um prazer, um trabalho que eu acredito muito, que eu aposto muito. E, claro, se você ainda não participa, né, a maioria aqui, pelo próprio pastor Elian, pastor Eliabe, e o pessoal todo aí, acho que a MME, vocês estão bem familiares com o trabalho da MME, mas eu assim ore, porque tem tanta coisa que Deus quer fazer, que Deus quer multiplicar. Eu acho que Deus quer nos aumentar de 250 crianças para 2.500 crianças. Vai chegar um tempo que a gente vai ter 25.000 crianças, né? Não nos falta dinheiro. O problema não é dinheiro. Nos faltam obreiros. E a resposta é a gente. Amém, pastor Elian. Você fica me provocando, aí eu me empolgo e fico falando. Aí na verdade você fala que não falta dinheiro, é que os obreiros têm que vir com dinheiro. É que quem traz o dinheiro são os obreiros também, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o dinheiro é o mais fácil. Por isso que vem por último. Exatamente. Porque Deus não tem trabalho de levantar 20 mil reais, 30 mil reais. O que dá trabalho para Deus é levantar 20 crentes. Uau! Porque às vezes levantando um crente, já os 20 mil reais já aparecem, né? Exatamente. É bem isso. Pastor Saulo, eu quero fazer menção aqui de algumas pessoas, não de todo mundo, nem posso saber toda a cidade, mas o pastor Luiz Aires está aqui com a gente, pastor Valdinei, pastor Rubem, de alguns convidados que vieram, Adilson Passos também, deixa eu ver quem mais. A pastora Ziza com a gente também, acho que ela está com o esposo também aqui do interior do Paraná. Josias está aqui também com a gente. A Leandro Sassi, que é um parceiro também, que sempre tem colaborado com a missão, já foi missionário, foi por um tempo missionário na Europa aí também, é nosso parceiro e amigo aqui. Valdinei Flecha também, o Francisco Ramos está desde o começo com a gente, o pastor Coura foi o primeiro, ele tem uma mente brilhante, ele gosta sempre de uns bons debates aí, mas diz que você passou igual uma flecha, assim, quando ele quis falar, você já foi e atropelou, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Deixa eu ver quem mais aqui que eu estou vendo que está com a gente. Jadilson, o pastor Jadilson também está com a gente aqui. Deus abençoe, Jadilson Crispim. Pastor Verne, da comunidade Shalom, aqui também entrou com a gente aqui. Pronto, quem mais aqui? Tem um pastor aqui que está com a gente aqui, eu não estou vendo o nome dele aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar o seu microfone aqui, pastor. Eu não estou te reconhecendo aqui, ó. Vamos ver aqui se o pastor me diz quem é ele aqui. Vamos lá. Pronto, mas é bastante gente na tela aqui. Se eu não mencionei alguém dos nossos convidados aí, me desculpem, mas obrigado. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria muito grande poder receber alguns convidados aqui. Muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos, porque o que determina a escolha é a resposta, né? É a resposta que determina a escolha. E você respondeu, eu creio que foi um banquete. O pastor Saulo está sempre compartilhando com a gente em momentos específicos. Segue ele lá no Instagram, lá com certeza você vai ter sempre uma palavra de vitória, de bênção, aí, uma palavra inspiradora na sua vida também, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se quiser abrir, vamos orar, né? Para a gente poder terminar esse tempo aqui, agradecendo a Deus. Quem começou e abriu com oração aqui foi o pastor Valdinei, que está desde o início aqui conosco também. Eu estou vendo o Aramis aqui também. Deus abençoe, Aramis. Não sei se era você que estava no... ou é a Ziza que está no outro também. A Aramis e Ziza também. Glória a Deus. Tanta gente. Saudade de vocês todos aí. Que bom ter vocês conosco aqui, e eu quero agradecer de coração a presença de cada um até uma hora dessa. E o pastor, agora já são 3h34 da manhã lá em Portugal, e ele está aqui com a gente.
podendo nos ministrar e assim de forma tão abençoada também. Muito obrigado de coração. Eu queria orar com vocês para que nós pudéssemos encerrar essa reunião. Então, já estamos abençoados, mas agradecendo a Deus e abençoando também a vida do pastor Saulo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, gratos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós aqui. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Saulo, a sua esposa, a sua família. Ó Deus, obrigado porque o pastor Saulo tem dedicado a sua vida, Pai, para despertar, ó Deus, pessoas que estejam dispostas a serem discípulos verdadeiros de Jesus, mas que estejam dispostas também a fazer discípulos de Jesus. Ó Deus, eu quero orar para que o Senhor, sobre a vida dele, esteja dando uma cobertura espiritual, concedendo aquilo que ele está buscando do Senhor, que o Senhor traga proteção, que o Senhor traga sabedoria, graça, oportunidades, que o Senhor derrame sobre ele também a bênção dos recursos que ele necessita, Deus, para o cumprimento do seu chamado e o seu ministério. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja permanente, proteja a sua saúde física, a sua integridade, ó Deus, física, emocional, espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele. Nesse tempo também, eu quero orar, ó Deus, por todos nós, quero orar por todos os pastores, ó Deus, e pastoras aqui representados. São tantas guerras que nós enfrentamos, são tantos desafios, Senhor. Somente com a Tua ajuda, somente com o Teu agir em nós, nós podemos superar todas as circunstâncias. Nos dê, ó Pai, fundamentos, que nós possamos ter os nossos alicerces fundamentados na Tua palavra, para que possamos cumprir cabalmente o chamado e o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus agora, o Senhor sabe qual é o anseio, o desejo, a necessidade, o clamor do coração de cada um desses pastores agora. E eu quero orar, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Tu és bom o tempo todo, Senhor. Nós estamos certos da graça do Senhor permanente sobre nós, e cada dia mais nós queremos prosseguir em Te conhecer, nós queremos conhecer cada vez mais, ó Deus, as profundezas do Senhor, para que possamos, Pai, anunciar o Teu nome entre todas as nações. Oramos pelo presbitério das Araucárias, pela Igreja Presbiteriana Renovada, pela Igreja do Senhor Jesus no Brasil. Hoje nós estamos aqui nessa comunhão de irmãos. O Senhor não escolheu uma denominação, o Senhor escolhe pessoas para cumprir o Teu propósito, o Teu chamado. Por isso nós oramos também pela missão, mãos estendidas, ó Deus, por todo o trabalho com as crianças, com a plantação de igrejas, com o discipulado dos pastores, de pessoas, formação de pastores também. Que o Senhor abençoe também aqueles que têm sido levantados como obreiros mantenedores também da Tua obra. Em nome de Jesus, nós oramos gratos pelo Teu favor, pela Tua bondade, e pedimos que o Senhor nos dê uma semana extraordinária na Tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, obrigado aí a todos, tá? E agora, à medida que nós vamos saindo aqui, vai terminar a nossa transmissão. Se vocês quiserem ir dando um tchau, um oi, pode abrir os seus microfones aí, dar um oi, dar um tchau. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. Em outras oportunidades eu compartilho com vocês também, ok? Pode falar aí se você quiser. Vontade. Um abraço. O pastor Jadilson apareceu ali, né? Ele foi lá, passou perfume, penteou o cabelo e pronto, apareceu. Ficou bem na foto. Pastor Saulo, um abraço aí. Estamos com saudade. Vem pro nosso litoral aqui. Vem para Matinhas aqui dar um mergulho. Seria tão bom, Josias. Vamos sim. Grande abraço para vocês todos, viu? Muito bom. Agora eu vou lá. Tá convidado para ficar aqui em casa comer um camarãozinho ali. Ó, cada um tem um chamado que merece, viu? Hora dessa. Um camarão, hora dessa, olha, não ia nada mal, não. Pois é. Tchau, gente. Eu vou indo lá. Valeu, gente. Obrigado, pastor Saulo.